Muito obrigado. Os olhos da União Europeia e dos portugueses estão colocados em nós. Temos todos de demonstrar, governo, partidos que suportam o governo e partidos da oposição, que estamos à altura das nossas responsabilidades e da exigência do momento. Este não é um tempo para ambiguidades ou para qualquer tipo de opção que envolva radicalismo partidário. É um tempo para fazer escolhas claras e para demonstrar um espírito de compromisso. Na sequência da decisão do Tribunal Constitucional, que colocou em causa cerca de 30% do esforço de consolidação orçamental previsto para 2013, o Governo, através da declaração ontem realizada pelo Primeiro-Ministro, enviou 4 sinais muito determinados, seja no plano interno, dando confiança aos portugueses, seja no plano externo, reforçando a nossa credibilidade. Em primeiro lugar, reafirmou a vontade de concluir o memorando de entendimento o mais depressa possível, numa perspectiva de cumprimento, numa estratégia de cumprimento e não numa estratégia que nos pudesse levar a um segundo resgate. Em segundo lugar, reafirmou a vontade de regressarmos aos mercados o mais depressa possível, na medida em que esse regresso permitirá uma redução do custo de financiamento da economia e, nesse sentido, o alívio da situação económica também das famílias. Em terceiro lugar, enviou um sinal claro de que, face a este problema orçamental disputado com a decisão do Tribunal Constitucional, a resposta deve ser dada através da redução estrutural da despesa, em especial pela redefinição das funções do Estado e não pelo aumento de impostos. Finalmente, enviou um sinal claro de vontade de diálogo e de compromisso, numa altura em que os portugueses tanto reclamam essa vontade, essa disponibilidade e esse sentido de responsabilidade de todos os agentes políticos. Hoje esperava-se que o Partido Socialista também estivesse à altura das suas responsabilidades. À altura das suas responsabilidades em relação ao passado, na medida em que foram as opções erradas do Partido Socialista que sequestraram Portugal no déficit e na dívida, à altura das responsabilidades que decorrem do facto de ter definido as metas orçamentais que definem a austeridade, mas também ter desenhado um memorando de entendimento que agora aparentemente pretende renegociar, e que estivesse à altura das responsabilidades no momento em que Portugal se prepara para uma negociação determinante que permita alongar o prazo de pagamento dos nossos empréstimos. Esperava-se que o Partido Socialista, através da intervenção realizada pelo seu líder, dissesse qual era a sua estratégia. Se era uma estratégia de cumprimento, tal como afirmou o chefe de governo, evitando um segundo resgate, ou se era uma estratégia de segundo resgate, não cumprindo metas orçamentais que estão negociadas e, face a este problema disputado pela decisão do Tribunal Constitucional, no fundo dissesse: não queremos cumprir este memorando, queremos um segundo resgate. Esperava-se que, não querendo esta opção, dissesse de uma forma clara se pretendia cumprir o memorando de entendimento e as metas que estão negociadas através do aumento de impostos, e essa não é a nossa opção, ou através da redução da despesa, e nesse caso, que despesa está disponível a cortar, em que dimensão e em que setores. Infelizmente, o Partido Socialista não deu uma resposta à altura da exigência do momento e das suas responsabilidades. Em primeiro lugar, porque a abertura para o compromisso, para o diálogo, respondeu com a repetição de um discurso radical, idêntico ao que foi realizado na moção de censura de alguns dias a esta parte. Parece não ter percebido que a Europa está com os olhos colocados em nós e que os portugueses estão com os olhos colocados no sentido de responsabilidade dos políticos, seja os que estão no governo, seja os que servem Portugal na oposição. Em segundo lugar, porque há necessidade de apresentar alternativas, o Partido Socialista limitou-se ou a tornar cada vez mais explícito o seu interesse num segundo resgate, ou, no que diz respeito à área económica, a repetir um conjunto de slogans, de frases feitas que não traduzem opções concretas que permitam gerar um crescimento sustentável.
Da nossa parte, continuaremos a tentar convencer o Partido Socialista a colocar o interesse nacional à frente dos interesses partidários. Muito obrigado.